Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz de Cristo, a paz do Senhor, que privilégio estar aqui mais uma vez. Para mim é uma honra muito grande, sempre que estou aqui, para mim é maravilhoso, porque eu estou entre amigos, entre pessoas que nós amamos e consideramos há muitos anos. Isso para nós é sempre um refrigério, nunca é para a gente nunca é um peso estar aqui. Né? E ministrar a palavra, para mim, é um privilégio maior ainda. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre algumas considerações sobre a lei da semeadura, né? Mas eu gostaria que você abrisse a Bíblia, capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo 4 de Marcos. Enquanto vocês estão procurando os versículos, nós vamos ler um texto a parábola do semeador em Marcos, e depois a gente lê mais para frente um pouquinho, o versículo sobre o que ele diz sobre a semente, tá? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade de estar em sua casa. Louvar a Deus é sempre um privilégio, estar na casa do Senhor. E um culto de celebração desse, tão maravilhoso, com louvor especial. Isso para nós, irmãos, é um privilégio muito grande. Você já parou para pensar que há lugares que tem cristãos que eles não têm nem Bíblia? Eles não podem ter um exemplar da Bíblia. Você já parou para imaginar que tem lugares que não se pode cultuar a Deus e tem cristão lá dentro que no domingo à noite não tem uma igreja para ir, não tem um lugar, e nós somos privilegiados. Nosso país é um país livre, vai continuar livre em nome de Jesus. Nosso país é um país livre, que nós podemos adorar a Deus, né? Ontem o pastor João falou para mim, nós tivemos o privilégio de estar juntos, ele falou para mim um negócio que marcou muito meu coração. Ele falou: pastor, não tem como o nosso país ser semelhante, eu não vou dizer nomes para não ficar ruim, porque está sendo gravado, vai para a internet, mas ser como alguns países aqui em volta de nós. Não tem como ser. Por quê? Porque em cada município, no mínimo, do nosso país, né, ele fez uma conta assim, para ser seguro, ele falou 90% de 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios do nosso país, tem um homem de Deus que clama, um homem de Deus que busca o Senhor, um homem de oração, uma igreja ali que não precisa ser muito grande, mas essa igreja é uma igreja séria. Não tem como o nosso país se afundar num esquema de loucura, de falta de Deus. Não tem como isso acontecer no nosso país. E eu louvo ao Senhor quando a gente está numa igreja boa, sadia, agradável e tem um culto maravilhoso. Isso é uma bênção para nós, né? Glória a Deus. Como já foi apresentado, estou acompanhado da minha esposa, né? E isso é um privilégio muito grande, né? A Bia, nós somos casados, vai fazer agora 28 anos, né? Temos 2 filhos, o Pedro e o André, e o Pedro casou, né? E nós tivemos o privilégio de ter o pastor João, a pastora Iris Lene, sendo os celebrantes do casamento do nosso filho. Nós fizemos o convite para os nossos pastores, mas eles são lá do Rio de Janeiro, né? O pastor Silas e a pastora Elisete, eles mandaram um vídeo dizendo que por força de agenda era impossível estar, avisaram para a gente com antecedência, e o Pedro virou e falou: pai, nós queríamos um casal de pastores. E eu falei: meu filho, tem uma referência que eu sigo, que eu quero para a minha família, de repente você vai querer para a sua também. É o pastor João, a pastora Islene. E, de repente, eles são muito atarefados, uma igreja muito grande, muita gente para atender, mas não custa nada tentar. Nós não tentamos os nossos pastores, o pastor Silas, vamos tentar, não tem problema. E aí, como a resposta do pastor Silas veio com 1 mês e meio de antecedência do casamento, os meninos vieram aqui, o pastor João os atendeu muito bem e convidou, e eles aceitaram o convite, que para nós foi um privilégio muito grande recebê-los lá e tê-los como celebrante, abençoando a vida dos nossos filhos, né? Para a gente foi uma bênção muito grande. Então, quando vocês virem a ausência do pastor de vocês,
não é porque ele ficou em casa assistindo televisão, pode ter certeza disso. Eu acho que ele nem assiste televisão, mas ele está abençoando alguém, abençoando. De manhã eu falei que os irmãos de Davi virou para Davi e falou assim: você deixou as poucas ovelhas do nosso pai lá, ficou com quem aquelas ovelhinhas lá que você deixou? Você veio aqui para fofocar. Quando Davi foi lá no fronte de combate, lá no teatro de operações, lá em cima, e aquele episódio ali mudou a história de Davi, porque o gigante, se soubesse que Davi estava ouvindo, ele não tinha saído para xingar naquela hora. Ele tinha falado: não, tem um garoto aí que é melhor ficar calado, eu vou ficar aqui na minha aqui. Mas ele saiu exatamente na hora que Davi estava tomando uma bronca do irmão dele. E ele falou: as poucas ovelhas. E eu falei hoje de manhã: não, o pastor João não deixou as poucas, deixou muita ovelha, né, para poder atender a gente. Eu me senti muito privilegiado, muito amado. Muito obrigado, pastora Iris, muito obrigado, vocês moram no nosso coração, nós amamos vocês, tá? E uma bênção para nós, tá bom? Vamos ler então a Bíblia Sagrada. Eu vou tomar os versículos na ordem do texto, porque a ordem do texto tem uma sabedoria intrínseca nisso aí, tá bom? Eu vou ler na King James, irmãos, você só acompanha. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1, ele diz assim: e ele começou outra vez a ensinar à beira-mar, e havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar, assentou-se, e toda a multidão em terra junto ao mar. Ele ensinava-lhe muitas coisas por parábola, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, a semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque não havia terra profunda, mas saindo o sol, foi queimada por não ter raiz e secou. Outra parte caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e produziu fruto, e cresceram e aumentaram, e produziu uns 30, uns 60 e alguns 100. Ele lhe disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu lhe peço, por favor, por gentileza, pule para o 26. E ele disse: assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra, e vai dormir, e se levanta, noite e dia, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como, porque a terra por si mesma produz fruto. Primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. Eu gostaria de dizer, para iniciar as minhas palavras nessa noite, em relação à reflexão à palavra, eu quero lhe dizer: tem um tempo de colheita chegando para a sua vida. Amados irmãos, a gente está vivendo um período de extrema aceleração de informação. Não sei se você tem percebido isso, mas, queridos, nós estamos para um momento de inclinação na história da humanidade. Pela primeira vez, pesquisadores entendem que a próxima geração será menos evoluída do que a geração anterior. Que isso, pastor? É verdade. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que a nossa capacidade de raciocinar está diminuindo. Como assim, pastor? Nós estamos imersos em informação, verdade. Mas, infelizmente, para vocês terem uma noção, tem uma pesquisa que há 10 anos atrás, que a nossa capacidade cognitiva, que não é medido por teste de QI, o QI médio nosso, principalmente dos brasileiros,
diminuiu em quase 10 pontos em pouco período de tempo. Nós estamos raciocinando menos, pensando menos. E por outro lado, a informação ela tem aumentado assustadoramente. Algo que você já deve ter ouvido falar de inteligência artificial. Talvez você tenha se assustado com esse negócio. E alguém pode dizer, olha, os empregos vão acabar. Não sei, alguns dizem que sim, outros dizem que não. E você pode pensar, pastor, eu vou ser substituído por uma inteligência artificial? Talvez sim, talvez não. A verdade é, irmãos, que um homem produz por 15, se ele souber usar a inteligência artificial. Que isso, pastor? É verdade. A verdade é que fora do nosso país já existem empresas faturando milhões de dólares com um funcionário só. O atendimento, o suporte, tudo é feito através de inteligência artificial. Pastor, e o que o senhor está dizendo sobre isso? Eu estou dizendo, irmãos, que Jesus está próximo de voltar. Se você não entende dessa maneira, porque ele mesmo disse que a ciência se multiplicaria, e nós estamos vivendo uma era em que a ciência tem se multiplicado absurdamente. Pastor, e o que isso tem a ver com a passagem que o senhor leu? Pois bem, para Jesus voltar, precisa acontecer algumas coisas. Afinal de contas, irmãos, algumas coisas precisam acontecer, porque Jesus, ele não precisa de nada para ele voltar. Nada. Ele não é preso a nada. Ele pode voltar essa noite, ele pode voltar nesse momento. A gente está aqui cultuando e ele voltar. Pode, nada impede a vinda de Jesus Cristo. Agora escute uma coisa: não é possível que o diabo chegue no final lá, ou em algum momento, eu não vou falar sobre escatologia, eu sei que tem várias fases ali, em Apocalipse, em Tessalonicenses e etc., em próprio Mateus 24, mas observe comigo algumas coisas. Não é possível que esse diálogo seja verdadeiro. O diabo chega e fala assim: Senhor, olha aquele negócio de você se tornar homem, morrer na cruz do Calvário, salvar essa humanidade, olha, aquele negócio, aquilo ali foi espetacular, aquilo ali foi extraordinário, mas tu perdeu, cara. A maioria ficou comigo. Você acredita num diálogo desse? Eu não acredito. Eu acredito, irmãos, que haverá uma grande colheita de almas, porque a Bíblia me dá base para eu crer nisso. Haverá uma salvação depois da vinda de Cristo? Haverá porque a Bíblia dá base para isso também, mas é um remanescente, é uma coisa muito pouca. Haverá uma grande colheita de almas, de gente se convertendo profundamente. Hoje eu tive o privilégio de novo de conversar com um pastor, e ele estava falando de um setor da sociedade, de gente se convertendo, gente aceitando a Jesus. Ontem ainda nos nossos assuntos ele falou: pastor, tem uma igreja em tal lugar, assim, um homem de Deus começou um trabalho, pastor, e esse rapaz está com tantas mil pessoas, gente se convertendo, igreja dinâmica, e a gente para pensar e fala assim: meu Deus, Deus está salvando, Deus está operando, Deus está fazendo, mas precisa fazer mais, mas como que Ele vai fazer mais? Enviando uma grande colheita para a sua igreja, enviando recursos financeiros, recursos humanos, recursos de todas as formas. Por quê? Porque Ele vai fazer coisas extraordinárias nesse tempo antes de vir buscar a igreja. O Senhor fará coisas extraordinárias, milagres extraordinários, portas poderosas serão abertas. Por quê? Porque o Evangelho será pregado a toda criatura, e então virá o fim. E não importa se esse fim é a segunda vinda, se é o arrebatamento, eu não estou falando num momento cronológico. O que eu estou dizendo é que o Senhor enviará recursos para o Evangelho ser pregado. Tenho dúvida disso.
Agora observe o seguinte, o Senhor está muito mais, a Bíblia está muito mais ligada à agricultura do que à informática. Existe um tempo para a semente ela produzir. E existe períodos, existe fases na vida. Eu não tenho dúvida também. E é óbvio, irmãos, a Bíblia ela não podia estar ligada à informática, a sistemas de informação, a revolução que Bertalanffy pensou de entrada, processamento, saída, isso não estava ligado ainda, porque afinal de contas era uma cultura inserida na agricultura na época, e Jesus pegou as verdades daquele momento para explicar aquilo que ele queria. O texto que começamos a ler, ele fala, e Jesus lhe ensinava por parábolas, por quê? Porque facilitava, era didático, facilitava o entendimento daquele povo. E lá na frente, por isso eu falei, eu vou ler o texto normal, mas vou chamar a sua atenção primeiro para os últimos versículos que lemos. Olha os detalhes. Ele falou, olha, o homem semeia e deixa a semente lá. Ele não sabe o que está acontecendo embaixo da terra. Você percebeu isso? Não sabe o que está acontecendo. Embaixo ali da terra está acontecendo um milagre, um processo divino, que quem está olhando de cima está vendo só a terra, mas embaixo, no invisível, está acontecendo um processo divino que é natural. Por quê? Porque Jesus usou uma parábola de coisas naturais para ensinar as coisas espirituais. Se você pegar um feijãozinho, um grão de feijão, botar num algodão molhado, botar no vidrinho, você vai ver. Quem já fez isso aqui na escola, levanta a mão. Os meninos acham que não faz mais isso hoje, né? Mas a gente faz ainda? Ah, é mesmo? Ah, que bom. Boa notícia, gostei desse negócio. Que pelo menos vai ter a mesma experiência que a gente teve, né? Porque chega de tablet, né, irmãos? Você sabia que dá para a gente revelar a nossa idade e pedindo assim, falar assim, bate uma foto aí. Se você falar assim, bate uma foto, é uma idade. Se você falar bate uma foto, é outra idade. Você sabia disso? Pois bem, os meninos hoje não batem mais foto assim, né? Esse não é mais o símbolo de bater foto. Foto bate com esse dedo aqui, segura o celular e bate aqui com o dedo. E que bom, né? Que tem o feijãozinho ainda no algodão molhado. Mas, amados, aquele milagre que o menino está vendo no vidrinho, aquele milagre ele acontece embaixo da terra. Eu vim como homem de Deus para te dizer nessa noite, existe um milagre invisível acontecendo. Você não está percebendo, você ainda não sabe, mas deixa eu te dizer uma coisa, essa semente caiu, e essa semente está sendo produzida, e ela vai produzir, porque é Deus que está fazendo esse milagre. É o Senhor quem está fazendo esse milagre. Mas olha só que coisa maravilhosa, olha como a Bíblia ela é linda. Por que será que ele está falando, olha, o milagre está lá no 26, e ele prepara o coração, ele fala do coração daqueles que recebem a palavra, do semeador que saiu a semear, ele começa no início do capítulo, ou seja, as palavras iniciais são as palavras introdutórias, ela diz assim, olha, primeiro você tem que ter um bom solo, para poder gerar aquele milagre lá que eu vou falar, num ponto lá na frente, primeiro precisa preparar o solo. E eu não tenho dúvida, o solo é o quê? Ele mesmo deu a interpretação, se você vai para Mateus 14, ele não só conta a parábola, mas ele também dá a interpretação, é porque Marcos foi influenciado por Pedro, né? Marcos foi influenciado, não é isso? Marcos não foi para os pés de Pedro, e na fonte de Pedro, ele é inspirado, óbvio, pelo Espírito Santo, que eu posso tirar isso daqui, porque senão eu posso gerar uma dúvida na sua cabeça, mas a inspiração, a fonte foi Pedro.
E o que Pedro fazia? Pedro cortava a orelha dos outros, irmão. Pedro era um cara de resolver. O evangelho de Marcos parece mais um vídeo do que um áudio, né? Ele não está preocupado com o que Jesus estava falando demais, estava preocupado com as ações de Cristo. Ele falou, e ele, quando ele vai falar de Jesus, o que ele estava falando, ele resume o máximo possível, porque o negócio dele é ação. Isso é o evangelho de Marcos. E aí você olha aqui, mas se você for de Mateus, Jesus dá a explicação da parábola, inclusive. Ele diz quem é o semeador, ele diz quem é o solo, ele explica a parábola. É uma das poucas parábolas que o Senhor dá a explicação. O próprio Senhor dá a explicação da parábola. E aí nós começamos a dizer, querido, por que será então que a gente não consegue colher? Porque às vezes a nossa semente cai num coração que está com o solo com dificuldades. E qual é o primeiro solo? O solo que é pisado. O solo que se tornou o caminho. É solo? É solo. Tem nutriente? Tem nutriente. Esse solo é bom? Igual do lado. Igual aquele que não foi pisado. Mas esse solo tem um problema. Ele foi compactado. Semente nenhuma penetra. Por quê? Porque ele está compactado, ele está endurecido, ele está enrijecido. Não tem como a semente cair ali e ela conseguir penetrar. Não tem como. Esse solo precisa ser revolvido. Esse solo é um solo que as pessoas pisaram nele. Esse coração é um coração que as pessoas pisaram nele. Como é que está seu coração nessa noite? Quais foram as experiências que te trouxeram até aqui? Por que você está aqui sentado nessa noite? Por onde você passou? O que você viveu? Como está seu coração? Irmão, você percebeu? O solo pisado é muito semelhante aquele dedo mínimo que a gente deu uma topada. O dedo pequenininho do pé que a gente deu uma topada, parece que o que vem em cima dele depois. Se você faz alguma coisa que encoste, mas porque ele já está machucado, é porque o outro pode ter até batido, encostado de novo, mas só que não dói. Esse aqui não dói porque não sofreu nada. Mas se eu dou uma encostadinha nesse, que para esse aqui não significa nada, para esse aqui já está muito dolorido. E você encosta de novo. O solo que serviu de caminho é pisado sempre por ali. Porque já que está machucado aqui, para que eu vou machucar o que está aqui do lado? Então eu vou passar aqui de novo, e eu vou passar aqui, e amanhã eu passo de novo, e depois de amanhã eu passo de novo. Eu já não vou mais usar esse caminho. Irmão, meu irmão, as tuas experiências te deixaram enrijecidos. Mas nessa noite, eu venho como um homem de Deus te dizer: revolva a terra do teu coração, dê uma nova chance, dê uma nova oportunidade. Há áreas na minha vida que essa mensagem está cortando demais para mim. Há áreas da minha vida que eu preciso falar: Deus, passa uma escavadeira nesse negócio aí, porque eu sei que o solo é bom, ele só está enrijecido. Remove esse negócio, traz o que está embaixo para cima, dá uma mexida nesse negócio, irmãos. E quantos gostam de ser mexido? Eu pelo menos não gosto de jeito nenhum. Esse negócio de mexer é ruim demais. Esse negócio de mexer é uma experiência desagradável. Mas para a palavra frutificar, para a palavra germinar, para a palavra, o grão poder, para Deus fazer o milagre, eu preciso de um solo sadio, um solo que não foi simplesmente pisado. Eu preciso disso. O segundo tipo de solo é a semente que cai entre pedras.
pedras. O primeiro foi pisado. Uma experiência complicada, uma experiência difícil. Pessoas pisaram nele. O segundo é o material, é o próprio coração. O próprio coração, ou o próprio solo, é um solo pedregoso. Um solo que não consegue, que a semente, que as raízes não conseguem atingir profundidade. Nós somos, nesse caso, nós seremos superficiais. Superficiais. Não conseguimos atingir profundidade. E você quer ver quem é maduro e quem não é maduro em todos os sentidos da vida? Fala da profundidade. Quanto mais profundo, menos superficial você é. Óbvio, né? Óbvio, uma coisa óbvia. Mas observe comigo. Nós estamos vivendo uma crise de superficialidade, irmãos. Uma crise de coisas simples, simplórias. Simples não, porque ser simples é bom para nós. É bom. A vida simples é uma vida boa, é uma vida tranquila, é uma vida mais pacífica do que uma vida muito complexa. Que você precisa de muito esforço. A vida simples, ela não precisa de tanto esforço. Então, eu não estou falando de superficialidade no sentido de simplicidade. Estou falando de superficialidade no sentido de ser epidérmico, de ser ali por cima somente, não conseguir atingir raízes profundas, de não se aprofundar em relacionamentos, em sabedoria, em maturidade. E aí você dá respostas simplórias. E aí você tem respostas e reações simplórias para resolver coisas que precisam de mais profundidade. De mais profundidade. Amados irmãos, você confiaria dar um carro para um menino de 8, 10 anos de idade? Por quê? Ele não tem maturidade para receber aquilo. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Há colheitas na sua vida que só chegarão. Há colheitas que elas só chegarão em você quando você for mais profundo. Quando você atingir níveis maiores de profundidade. Intimidade com Deus. Profundidade com Ele. Deus não vai dar um carro para um menino de 8 anos dirigir. Ele fala, não é para você agora. Você precisa ter competência para isso que eu vou fazer na sua vida. Meu querido, então faça um favor para você mesmo. Comece a tirar as coisas que impedem de você ser profundo. Comece a tirar as pedras do caminho que não deixa você se aprofundar. Se aprofundar em quê? Passou em tudo. No relacionamento familiar. E no caso de alguns, no seu emprego. Naquilo que você pode fazer melhor. Faça melhor. E na sua comunhão com Deus. No seu serviço na igreja. Seja mais profundo, por quê? Porque o milagre está acontecendo, você não está vendo, Deus está operando, Deus está trabalhando. Amados irmãos, seja sincero comigo, eu vou usar aqui um termo aqui. Quem que diria que um bilionário americano ia botar o dedo num assunto que a gente já está orando há tanto tempo? Isso não parece uma semente invisível de Deus? Deus trabalhando no invisível e surgiu ali alguma coisa fluindo ali, falando assim, olha rapaz, você não estava entendendo, eu já estou trabalhando nisso há muito tempo. Amados irmãos, se nessas questões maiores, a gente está vendo Deus com uma mão invisível trabalhando, imagina na tua vida, Deus tem algum plano, Deus está projetando alguma coisa, e Ele
Ele está falando: olha, você precisa tirar essas pedras do caminho, você precisa deixar o solo livre, porque vai vir uma colheita poderosa para a sua vida. Vai vir algo poderoso para a sua vida. Eu estou trabalhando no invisível. Se prepare, remove essas pedras. A Bíblia fala que se você for superficial, não criar raízes, qualquer intempérie natural, o sol quente, irmãos, sol quente, em Israel, não tem coisa mais natural do que isso. Qualquer coisa, não precisa um furacão para arrancar, não. Qualquer coisa natural, elimina aquilo. Elimina aquilo que Deus quer fazer. Irmãos, você já viu gente que ouve a palavra, sai cheio de fé dentro da igreja, cheio de fé, falando: não, agora vai, agora muda, agora eu me arrependo. Eu, como sou pastor há muitos anos, eu sei que a mensagem do domingo não é para mudar a vida da pessoa. Quem faz isso é a cruz do Calvário. A mensagem do domingo é simplesmente para falar: ajusta um pouquinho a sua rota. Porque o somatório disso, de grandes palavras, de homens de Deus, de alimento que você está comendo, tal, quando chegar lá na frente, você olha para trás e fala: caramba, eu já cheguei aqui, caminhei isso tudo. É assim que é a vida cristã. Eu tenho certeza que não é a mensagem, uma mensagem, essa mensagem foi apoteótica, ela mudou a vida. Calma, você é mais um que não dobrou o joelho, né? Elias vira para Deus e fala: Senhor, só sobrou aquela mulher está me perseguindo, eu enfrentei os profetas de Baal, eu enfrentei os outros profetas de deuses estranhos, matei eles, agora aquela mulher está me perseguindo, Senhor, só sobrou ele. Calma, você é o 7001, eu tenho 7.000 que não dobrou o joelho, você é o 7001, então, de vez em quando Deus olha para mim falando: não é nada disso, cara, calma, que tu é o 1.400.000, eu tenho 10 milhões na sua frente para usar, fique em paz, fique tranquilo, eu tenho recurso à vontade para usar, mas eu quero abençoar a sua vida. Tire as pedras. Amanhã eu não quero que isso diminua no seu coração, que terça a palavra já tenha sido roubada da tua alma. Eu quero que na terça, na quarta, na quinta, você continue pensando: Deus está fazendo um milagre invisível, eu tenho que me preparar para essa colheita que está vindo, eu tenho que preparar o meu coração para esse negócio. Deus está vindo ao meu encontro, o milagre de Deus vai me encontrar, eu tenho certeza, Ele está vindo de lá e eu estou indo daqui para lá, nós vamos nos encontrar, eu e aquilo que Deus preparou para mim na minha história no meio do caminho, e eu ainda vou viver muito milagre de Deus na minha vida em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui pensando dessa maneira. Saiamos então da superficialidade. O terceiro solo não preparado é um solo que está entre os espinhos. Espinhos são fatores externos, não depende do solo. Aliás, ser pisado também não dependeu do solo. Pedras é alguma coisa que está ali por dentro do solo. Mas observe, espinhos é algo que vem de fora. Jesus, ele explica que são as coisas dessa vida. Irmãos, se tem alguma coisa que dá para envolver a gente, são as coisas da vida. Ainda tem gente que diz que inferno é aqui. Tudo bem que tem momentos da nossa vida que não são muito agradáveis. Mas inferno, irmão, com avião levando a gente para o Nordeste de vez em quando para tirar férias, não precisa ser todo ano não, mas de vez em quando dá para ir. Com Caldas Novas aqui do lado, inferno. Com água quente, para você tomar banho de vez em quando, que dá para ir de vez em quando, mas dá. Isso não é inferno não, inferno é pior do que esse negócio, irmão. É muito pior do que isso, muito pior. E olha, deixa eu te dizer,
Essas coisas são boas. Hoje de manhã, eu falei do tríplice propósito daquilo que Deus abençoa uma pessoa, né? Os israelitas foram até o povo do Egito e despojou, pegou o dinheiro do povo do Egito para um tríplice propósito. Eu falei que a ordem de prioridade quem dá é você. Eu tenho uma orientação bíblica, mas a ordem de prioridade quem dá é você. O primeiro propósito é você desfrutar. Deus te dá dinheiro para você desfrutar, e eu gosto de dizer isso, não é pecado. Por quê? Porque como eu fui criado praticamente na igreja, irmãos, desfrutar numa certa época que eu vivi dentro da igreja, não sei se você teve essa oportunidade de viver dentro da igreja, para mim foi um privilégio, mas, amados irmãos, a gente entendia coisa errada. A gente entendia que desfrutar daquilo que Deus estava dando era pecado. Não é pecado. Se Deus está te dando, você pode desfrutar. Por que não pode? Né? Por que não pode? Se Deus te der condições, eu até falei hoje de manhã, de você ir comemorar aniversário de casamento em Paris, vá. Não tem problema nenhum. Só um vai, né? Porque um falou assim, glória a Deus. Agora o Vaguinho. Foi o Vaguinho que disse amém? Foi o Vaguinho? Tu sabe que tu vai pela cota, né, Vaguinho? Eu falei, quando o pastor citou o Vaguinho, falou assim, menos o Vaguinho, eu falei, sim, meu Deus do céu, isso é bullying. Daqui a pouco ele vai dizer que o Vaguinho está ali em cima por causa da cota. E eu brinquei com ele antes do púlpito, irmãos, né? Então ele me deu liberdade para isso, eu já falei para ele isso antes. Mas, amados irmãos, se Deus te der isso, vá, em nome de Jesus. Vá, desfrute daquilo que Deus está te dando. Não é pecado, não é errado você desfrutar daquilo que Deus te dá. O segundo propósito é abençoar o reino. Abençoar o reino. E agora escute em nome de Jesus. Ele vai fazer para aqueles que têm o seu coração disposto a abençoar o reino. Eu não tenho dúvida disso. O Senhor abrirá portas extraordinárias para pessoas que têm o seu coração do reino. Não, peraí. Eu me lembro de uma pessoa que era um engenheiro da Petrobras, trabalhava em plataformas, e quando se aposenta, diminui muito, né, o rendimento. E ele foi conversar com o pastor dele, isso lá no Rio de Janeiro, na década de 80, por ali. E ele foi conversar com o pastor no Rio, e a Petrobras ali em Duque de Caxias, ali em volta ali, e ele, um camarada muito inteligente nessa área de petróleo e tal. Aí ele foi conversar com o pastor, e ele falou, pastor, eu estou preocupado, pastor. Preocupado porque eu já estou bem de vida, mas vai reduzir muito aquilo que eu contribuo com a igreja. O pastor olhou para ele e falou assim, eu vou orar por você. Vou orar por você, Deus vai fazer alguma coisa. Um camarada com uma capacidade incrível criou uma consultoria, irmãos. Se ele soubesse o que Deus ia fazer na vida do camarada, ele falou, eu tinha saído era muito tempo, se eu soubesse. Deus trabalhando, mas a intenção do coração. Ele foi conversar com o pastor, não porque ele ia passar dificuldade, porque a dificuldade nunca passou perto da vida desse homem. Ele não passou nem perto do buraco. Né? Nunca, mas a intenção do coração contou, a intenção da alma dele de falar assim, olha, eu queria contribuir mais. Irmãos, se você tem isso dentro da tua alma, eu vou repetir isso, eu venho como profeta de Deus te dizer nessa noite, Deus está trabalhando no invisível, e quando você menos esperar, vai começar a brotar, vai começar a surgir, e você fala, lá, ali está nascendo, ali também, lá também, peraí, vamos nos preparar, Deus está enviando uma grande colheita. Deus está enviando uma grande colheita. Está enviando. Esse é o segundo propósito. Primeiro, eu disse que não está em ordem de prioridade. Deixa eu repetir isso aqui bem. Prioridade é você que dá. Você que dá. Aí, a Bíblia, ela aconselha. Buscai primeiro alguma coisa.
Mas a prioridade é você que tem que dar, não sou eu que vou dar a prioridade para a sua vida. Agora observa comigo. A terceira é abençoar os seus. Irmãos, tem muita gente na sua família, perto de você, amigo, que está em fila de hospital querendo uma cirurgia. E se você tivesse dinheiro, você resolveria esse troço rápido. Tem gente que está passando dificuldade, não foi porque ele plantou, não, circunstância da vida, passando dificuldade, coisa que ele não controla, que saiu do controle dele, ou que saiu não, que nunca esteve no controle dele, e que se tivesse alguém que pudesse virar e falar assim, eu vou resolver esse problema, você vai dormir. O meu pastor, é ruim falar assim, mas um homem extremamente generoso. Irmãos, ele só tem cara de bravo, um homem extremamente generoso, amigo pessoal do pastor dessa igreja. O pastor João pode dar testemunho daquilo que eu vou dizer. A gente num sufoco violento como ministério, construindo igrejas e tal. Aí um pastor lá de Macaé, em dificuldade. Por quê? Porque ele foi mandar instalar uma placa, recebeu a placa, mandou um funcionário dele instalar essa placa. Virou e falou, dá para tu botar essa placa lá na igreja boa, irmãos. Eu conheço o pastor Valber, gente finíssima. E aí ele estava lá colocando a placa, uma igreja em Macaé, no Rio de Janeiro, colocando a placa lá, o camarada toma um choque e morre. Rapaz, aquele negócio, o pastor sai desesperado, enfia o cara dentro do carro, leva para o hospital, já chega morto, infelizmente. Rapaz, aí começa o processo, o cara é funcionário da igreja, aquela dificuldade, aquela loucura, uma doideira, e a família, e esposa, viúva, aquela, você imagina a vida desse homem, o que não se tornou. Não sei se foi imperícia do próprio, isso não chegou para mim, se foi imperícia, de repente, do próprio funcionário lá que subiu, não sabia fazer o negócio, mas também não era para... Ok, não importa que o problema estava lá, não tinha mais controle sobre aquilo. Resultado, irmãos, um negócio que foi para a justiça trabalhista e tal, alguém lá influenciou a esposa, falou, não, você pode fazer isso, fazer aquilo. Há uns 15 anos atrás, ele tinha que pagar 120 mil. Pastor Jarmute, um amigo meu, estava lá em Macaé. Essa história chegou para ele foi falar com o pastor Silas. Pastor Silas com a corda no pescoço, inaugurando igreja, com obra, com não sei o quê. Ele falou assim, quanto? 120 mil. Ele falou, rapaz, 120 mil não resolve meu problema não. Fala para ele fazer um recibo. Não precisa nem vir falar comigo. E eu também não quero nada dele, não. Vou só resolver o problema dele. Rapaz, imagina, se você tem esse recurso, você pode resolver o problema de alguma pessoa, que essa pessoa não pode resolver, mas você está abençoando. Irmãos, o pastor Silas conta isso. Na mesma semana, chegou um cara, ligou para ele, falou, pastor, eu preciso ir aí, falar com o senhor. Ele falou, não, pode vir, eu estou na igreja a tal hora. Ele veio. E aí chegou lá com uma mala. Aí o pastor, ele vai viajar, eu veio aqui para eu orar por ele. E ele, pastor, o senhor sabe, eu tenho uma construtora, e não sei o quê. E aí, pastor, na semana passada, Deus falou comigo em um momento específico, vai lá no meu servo, você está aqui construindo apartamento, construindo não sei o quê, e o meu servo está lá fazendo a obra. Meu servo está lá, pastor, eu vim aqui porque Deus mandou trazer isso aqui, puf, numa mala, R$1 milhão. Irmãos, Deus está trabalhando no invisível. Como o pastor falou assim, esses 120 mil não resolve meu problema não, resolve o problema dele lá, já que vai resolver o dele, o dinheiro não é do reino, então resolve o problema dele, porque o meu não vai ser resolvido na mesma hora. Deus falou assim, mas eu sei quem pode resolver o teu. Meu irmão, eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui, e Ele está falando, olha, eu estou já falando sobre o teu respeito para gente que tu nem imagina, mas eu já estou citando o teu nome,
eu já estou incomodando, porque haverá portas abertas que você não imagina, se o teu coração estiver nesse negócio. O teu nome será citado por pessoas que você nem está imaginando, mas ele falou, não, peraí, eu fui incomodado, Deus falou comigo, vai lá e faz isso com o meu servo. Por quê? Porque para ele eu vou resolver o problema. Deus já está trabalhando no invisível. Esse é o terceiro propósito, você resolver problemas de gente que está perto de você. Você vai ser um resolvedor de problemas, irmãos. Você vai ser um solucionador de problemas, se Deus enviar recursos para a tua vida. Agora, ouça uma coisa, os espinhos são as diversas coisas dessa vida. Querido, assistir Netflix não é legal? Irmãos, é top, eu gosto. Comendo Nutella, melhor ainda. Só que emburrece a gente. Emburrece ou não emburrece aquele troço? Claro que emburrece. É bom para você parar de pensar um pouco. Mas se ficar ali muito tempo, daqui a pouco tu está babando pelo canto da boca, irmão. Ficar ali muito tempo, tu vai dar um negócio ruim para você. E comer Nutella não é legal? É, mas engorda. Daqui a pouco tu está gordão. E aí não tá conseguindo fazer aquilo que precisa fazer. Mas é tudo bom. É isso que ele está dizendo. Isso tudo é espinho. Eu não estou falando que Nutella é espinho, não, irmão. É gostoso. Mas com parcimônia. Gostoso, é bom. Não estou falando que... Mas são as coisas da vida. São as coisas dessa vida. Começa a se sufocar. Paulo, ele fala que aquele que se envolve no Evangelho não se embaraça. Não se enrola com as coisas dessa vida. Não se enrola. Ele está falando no sentido ministerial, isso é muito óbvio. Mas observe comigo, as coisas dessa vida têm um poder de você se enrolar a tal ponto de você dizer, onde começou? Eu só sei que eu estou enrolado, não sei nem por onde começa a desenrolar esse negócio, que eu não estou vendo a ponta do fio disso. Não se enrola com as coisas da vida. Para você não ser sufocado com aquilo que Deus vai fazer, você tem que liberar aquilo que você está enrolado. Irmãos, eu vi aqui o atendimento pastoral. Irmãos, a gente não pode dizer, é óbvio, né? Até questão de caráter, não é nem questão de simplesmente ética pastoral, questão de ser gente, de ser humano. Não vou dizer para vocês os atendimentos que eu já passei. Mas, querido, eu já ouvi coisas em gabinete pastoral que eu falei assim, não sei como é que sai desse rolo, não. O pastor João tem muito mais experiência do que eu, ele pode escrever até um livro sobre gente enrolada que ele olhou e falou, só Deus para tirar você daí, meu amigo. É espinho demais, é sufoco demais, é coisa sufocante demais. Você tem que tirar esses espinhos daí, você vai ter que desenrolar de alguma forma, para você preparar, porque existe um solo bom. E esse solo bom tem que ser o seu coração, tem que ser você. Hoje eu vim dar uma pincelada para você. Teu coração ainda está pisado? Ainda tem? Quem foi que pisou? Ah, pastor. Quando eu falo quem, já vem na sua cabeça, né? Vem alguns nomes? Pois bem, revolve essa terra. Tira esse troço daí. Prepara teu coração que está vindo colheita. Tem pedra aí, perdeu a profundidade, arranca essa pedra e deixa a semente cair lá no profundo. Está enrolado com coisas dessa vida? Está enrolado, está sufocado com as coisas da vida? Pois bem, faz um planejamento, sai desse negócio, começa a ficar livre, porque quando Deus te abençoar, você tem que estar livre. Tem que estar livre para ir para Paris, querido. Tem que estar livre para... Porque não adianta nada Deus te abençoar e você está sufocado. Tem que estar livre. Tem que estar livre, tem que estar sem amarra, sem peso. Sem peso.
Você já viu um maratonista correndo? O maratonista, ele tem um tênis mais leve, ele usa uma roupa que o suor evapora mais fácil. Ele não vai com uma roupa que segura o suor dele. Por quê? Porque aquilo é peso. Aquilo é peso para ele. Ele tem que se livrar daquilo tudo. Por quê? Porque a caminhada é grande. Eu vim te dizer, a tua caminhada não terminou. Por mais que você imagine e fale, não, eu estou terminando, eu estou acabando. Estou solucionando. Não. Ainda tem muito chão pela frente. Se livre desse peso, se livre desse sufoco. Prepara a tua alma, porque haverá uma colheita extraordinária. Milagre de Deus está vindo. Milagre de Deus está vindo. Eu gostaria que, com a permissão da liderança da igreja, você se colocasse de pé. Como de costume, como a liderança sempre me autorizou, vou fazer 2 orações. A primeira oração nessa noite vai ser uma oração que, se você nunca recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você nunca fez isso, você gosta de vir à igreja, de vez em quando você vem, você senta, mas você nunca tomou uma posição por Jesus Cristo. Eu gosto de uma ilustração que eu tirei de um livro antigo. Se você sabe o livro que eu tirei, que eu vou dizer o nome agora, você está revelando sua idade para mim e a sua profundidade, seu conhecimento bíblico, porque é um livro antigo, além de ser antigo, ele é de um autor top demais, chama-se Espada Cortante, Orlando Boyer. Espada Cortante. No Espada Cortante, Orlando Boyer fez uma comparação que como que é aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo é como se você estivesse dirigindo um carro. O carro é o carro da sua vida. O carro é seu, a vida é sua, e quem dirige? Você. O carro é seu, a vida é sua, e quem dirige a vida é você. Você está dirigindo o carro. Ok. Aí você está dirigindo o carro da sua vida para o seu futuro, né? Porque ninguém anda para trás. Futuro. E de repente você vê num canto assim parado, Jesus Cristo. Aí você está olhando de longe e fala, ué, aquele ali é Jesus. Aí você para o carro. Você abre o vidro do carro e fala, Jesus, o senhor está indo para onde? Ele fala, para o seu futuro. Aí você vira para ele e fala, o senhor quer uma carona? Ele fala, eu vou com você. Ele abre a porta do seu carro, da sua vida e senta. E ele segue a estrada com você. Você vai batendo papo com Jesus, você conversa com ele, porque afinal de contas viajar com uma pessoa em silêncio é constrangedor, então você vai batendo papo com ele. E aí você fala, Jesus, você ouviu aquele buraco lá atrás? No quilômetro 25 do ano 25? Rapaz, eu quase quebrei o carro. Olha, rapaz, Jesus, olha, eu vi esse buraco lá. Aí você, Senhor, mas que bom que o Senhor está aqui dentro do carro agora. Poxa, Senhor, tão bom o Senhor estar aqui. Mas aí eu não sei se você percebe, a estrada da vida não tem sinalização. Daqui a pouco vem uma curva perigosa, e você entra com tudo na curva, porque não tem placa avisando, curva perigosa à frente. E aí você entra, o carro quase sai, porque você entrou com tudo na curva, não teve como você frear antes, e aí você teve que segurar o carro no braço. Deu uma reduzida e o carro quase capotou. Aí você, Jesus, caramba, que susto, eu vou mais devagar. Mas aí não tem sinalização de quebra-mola e você pula o quebra-mola, porque você não viu o quebra-mola. Isso é a vida, estrada da vida, não tem sinalização. Mas chega um momento da nossa vida que a gente olha e fala, Jesus, o Senhor sabe dirigir? E Ele fala, a tua vida, para mim é muito fácil. Aí você vira para Ele e fala, o Senhor pode dirigir para mim que eu estou cansado? Ele fala, posso? Aí você para o carro, você sai do volante
ele sai do banco do carona e ele assume o volante e você senta no banco do carona. Aceitar Jesus não é dar carona para Jesus. Receber a Jesus é passar o volante para Jesus. O carro é seu, a vida é sua, mas quem dirige é Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. E se você quiser nessa noite passar o volante do carro da sua vida para Jesus Cristo, a única coisa que essa igreja pode fazer por você é orar por você. Mas você precisa receber essa oração. Não adianta do lugar que você está. Não adianta daqui não, pastor, não. Sabe por quê? Porque você precisa fazer essa confissão pública. Você precisa confessar publicamente que você está dando a direção do seu carro para Jesus Cristo. Você precisa ter testemunhas. Esse é um novo nascimento. É você dizer, olha, o carro da vida eu passo agora para Jesus Cristo. Tem alguém no nosso meio que deseja fazer isso, mas antes tem um segundo grupo de pessoas que pode vir juntos. Quem é? Essa pessoa que um dia já passou o carro da vida para Jesus Cristo, mas por algum motivo, ele falou, não quero esse negócio mais para mim não, esse negócio está dando certo. Normalmente é um coração pisado, normalmente a liderança de alguma igreja pisou sobre ele e falou, não quero mais entrar numa igreja, evangélico nunca mais, esses evangélicos, tudo assim, assado, realmente, você foi injustiçado, eu não vou tirar isso de você, não é mimimi da sua parte, eu não vou relevar, não é não, você realmente foi injustiçado, mas deixa eu te dizer, a atitude que você tomou só prejudicou você. Você sabia disso? Jesus não tem nada a ver com isso. Você largou Jesus por causa de homens? Não faça isso. Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus nunca vai te abandonar. Se você quiser voltar para Jesus hoje, nós também queremos orar por você. Tem alguém nessa noite que deseja, entregar a direção do carro para Jesus Cristo, ou alguém que deseja voltar para Jesus, sai do seu lugar, pede licença aí, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Se é com você hoje, agora no nosso meio, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Tem alguém no nosso meio? Vem, nós queremos orar por ti. Onde está? Onde está você? A gente vai demorar um pouquinho nesse momento, porque esse culto foi feito para esse momento, para pessoas que desejam aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Onde está você? Alguém no nosso meio? Vem, nós queremos orar por você. Onde está você? Pastor, eu quero voltar para Jesus. Hoje, venha, nós queremos orar por ti. Alguém no nosso meio? Não há. Eu falei que eu ia fazer 2 orações, uma se tiver alguém, se não tiver, não vai ter a oração. Tem alguém no nosso meio, nessa noite? Sim, pastor, eu quero. Você quer passar a direção do carro para Jesus Cristo? É esse o momento. Pastor, mas não está indo ninguém, porque a maioria de nós já fizemos, eu fiz isso com 11 anos de idade. Passei a direção do carro da minha vida para Jesus Cristo. A maioria de nós já fizemos. Quer ver só quantos já passaram a direção do seu carro para Jesus Cristo? Levanta a sua mão. Por isso que esse povo não vem de novo, porque já fez. Só precisa fazer isso uma vez na vida. Entendeu? É por isso. Hoje é o seu dia de passar para Jesus Cristo a direção do carro. Vem, nós vamos orar por você. Agora a segunda oração eu vou fazer porque gente crente, servo de Deus, homem e mulher de Deus, mas que hoje entendeu que Deus está trabalhando no invisível, e que quer dizer para Deus, Deus me prepara para tudo que tu tem para a minha vida. Eu quero, Senhor, eu não quero chegar no céu, sabe,
como é que é? Hope McDonald. Hope McDonald escreveu um livro chamado Jesus Ensina-nos a Orar. O mesmo nome lá daquele grande evangelista que rodou, inclusive pregou aqui na Igreja Batista Renascer. Mesmo nome do livro do Morris Cerullo. Jesus Ensina-nos a Orar. E a Hope McDonald é uma missionária, trabalhou no Brasil. Ela dizia, né, uma ilustração, que lá no céu tem um monte de pacote, numa expedição assim. E tem pacotes grandes, pequenos, vários pacotes, com nome de crente em cima assim. Estava pronto para ser enviado, mas por falta de oração, você não pediu, não recebeu. Olha que coisa, o pedido tinha que chegar, você estava pronto lá. Mas tem gente nessa noite que está falando assim: Deus, o que tiver na expedição do céu, já pode mandar, mas me prepara primeiro, porque eu não quero desperdiçar a tua bênção não. Me prepara, eu quero remover a pedra, eu quero remover a pedra, eu quero revolver a terra, eu quero, Deus, arrancar os espinhos, deixa meu solo preparadinho. Por quê? Porque tem coisa do céu chegando para a minha vida, tem coisa do céu. Eu quero orar por você, você que é crente, servo de Deus, mas que quer dizer: Deus, vou tomar um posicionamento hoje, eu quero viver o extraordinário, tudo que tu tem preparado para a minha vida, e o que tem preparado para mim, não é o mesmo que tem preparado para o pastor Jonatas, não é o mesmo que tem preparado para o pastor Rogério, mesmo que é preparado para o pastor João, não é o mesmo, não é o mesmo preparado para o pastor Vaguinho, não é a mesma coisa. Eu tenho as minhas coisas para eu viver, que Deus tem preparado para mim, para a minha condição. Se você já fez isso, não precisa fazer de novo. Mas tem gente aqui que essa palavra encontrou guarida no coração e fala: esse negócio é comigo, pastor. Eu vou tomar um posicionamento agora. Deus arranca espinho, remove terra, remove pedra, revolve a terra, mexe com essa terra, porque eu quero estar preparado para aquele dia que o Senhor vai começar a eu ver os milagres acontecendo. E a Bíblia diz: aí o administrador já vem, porque chegou a hora da colheita. E quando chegar a hora da colheita, se eu fosse você, eu já virava para a pessoa do lado e falou assim: ó, vou te convidar para o culto de ação de graça. Vai ter um cultão lá na minha casa, e vai ter coxinha de galinha, glória a Deus. E vai ter um jantar depois, vai ser regado com Coca-Cola. Tem gente que fala: não, Coca não pode, pastor. Pode sim, uma vez para cultuar pode. Vai ser bênção. Você quer orar comigo? Vem aqui na frente. Você é crente, servo de Deus, mas quer alguma coisa especial na sua vida? Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos cantar? Pastor Vaguinho, o senhor está aqui? Vamos orar. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você que quer receber a Cristo como seu único, suficiente Salvador e ficou com medo de vir, falou: mas não está indo ninguém lá na frente. Vem agora, não tem problema não, a gente vai orar por você. Você que quer voltar para a igreja, vem agora. Pastor, mas no meio aí de todo mundo, eu falei que eu ia fazer 2 orações. Vem agora. Vem agora, toma uma posição. Você ficou com vergonha: não, é muita gente, não vou lá não. Olha só, agora está cheio de irmãos aqui na frente. Vem, não tem problema. Eu vou pedir para você se identificar, que eu vou botar um obreiro do seu lado para orar contigo, só isso. Mas vem, ele vai orar com você. Se você permitir, ele vai anotar seu nome para a gente continuar orando por ti. É isso que vai acontecer. Ninguém vai te constranger a nada aqui, não vai te dar um microfone, não vai mandar você virar para lá, nada disso. Você quer receber a Cristo? Venha. Quer voltar para Jesus? Hoje é teu dia, venha. Venha, tome essa posição. Jesus vai transformar a sua vida, em nome de Jesus. Vocês estão preparados para a colheita? Está vindo colheita para a tua vida. Está vindo colheita para a sua vida, em nome de Jesus. Está tendo um destravamento no campo espiritual aqui nessa noite. Isso não é coisa que eu preparo não, irmãos, é coisa que vem do céu. Deus está destravando coisas que estão travadas. Você está marcando passo. Deus está destravando hoje.
Tem gente aqui dentro que vai viver em um ano coisa que na década passada não conseguiu viver. Tem gente aqui dentro que vai ver portas que falou: não, pastor, isso aqui não existe não. Isso aqui não existe não. Eu poderia trabalhar com meus próprios esforços 30 anos, eu não ia viver o que Deus está mandando eu viver. O que Deus está me proporcionando, o que Deus está me enchendo de graça para viver. Agora eu tenho um conselho para você: não fica orgulhoso não, irmão, porque eu já vi gente que Deus abençoou, o coração encheu de orgulho, voltou para um estado pior do que estava. E eu sei que foi tratamento de Deus, e a pessoa sabe que foi Deus. A pessoa sabe que foi Deus. Então continua fiel. Continua fiel. Continua fiel. Fala: Deus, vou mudar meu coração não, Senhor. Vou mudar meu coração não. Vou continuar sendo fiel ao Senhor. Uma proporção muito maior. Mas vou continuar sendo fiel ao Senhor. Continuar sendo o Senhor a mesma pessoa. Continuar sendo acessível do mesmo jeito para as coisas de Deus. E Deus vai fazer, irmão. Eu não tenho dúvida. Deus vai fazer. Você que ficou aí, eu sei que você está vivendo o seu momento. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Vou pedir aos pastores, os senhores têm liberdade, senhores pastores. Se vocês sentirem de Deus de vir orar, impor as mãos, na liberdade que o Espírito tiver. Amém? Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Querido Deus eterno Pai, eis aqui a tua igreja. Eis aqui o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, esse povo está te dando permissão. Esses teus servos estão te permitindo. Revolve o coração. O solo pisado muda, traz o que está embaixo para cima. Mexe com essa terra. Esse povo tem te dado permissão. Arranca as pedras. Esse povo tem te dado permissão. Queima os espinhos, queima os arbustos que sufocam as coisas dessa vida. Tira o que não é teu e prepara esse solo, Deus. Prepara esse solo para o milagre que tu está mandando. Prepara a nossa vida. Aleluia. Limpa os celeiros, Deus. Porque a tua promessa diz que os celeiros não comportariam a tua bênção sobre o teu povo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio na tua palavra. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Antes de você voltar para o seu lugar, antes de você voltar, alguém aqui na frente está voltando para Jesus ou está recebendo a Cristo como seu Salvador, só dá um sinal com a sua mão. Tem alguém voltando para Jesus aqui na frente? Tem alguém recebendo a Cristo? Alguém de vocês? Aí no meio da igreja tem alguém? Não? Só para identificar, anotar seu nome ou continuar orando. Tem alguém? Não? Ok. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te pedimos tudo o que tem no céu, em direção aos teus servos. Estejam eles aqui na frente, estejam eles aí na nave da igreja. Tudo o que tem preparado, Senhor, que o Senhor envie em direção aos teus filhos. Os teus filhos encontrarão com o seu milagre no meio da caminhada. Andando pelo caminho, indo para o trabalho, indo para a faculdade, eles encontrarão, eles esbarrarão com os milagres que o Senhor há de providenciar, com aquilo que o Senhor tem preparado. Nós não abrimos mão de nada daquilo que o Senhor planejou para as vidas dos seus servos, para a minha vida, para essa igreja, para esse ministério. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. E a igreja diz, aplaudam o Senhor com alegria, com o melhor aplauso, em nome de Jesus.